Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, uma santa e feliz Páscoa na quarta-feira da oitava de Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia, chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Ia falando um com o outro sobre tudo o que tinha passado. Enquanto um ia conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se dele e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como se vendados e não o reconheceram. Perguntaram-lhe então: de que estás falando pelo caminho? E por que estás tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro de Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos assustaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele ninguém viu. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, explicavam todos os profetas, explicando-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-lhe a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Então entrou com eles. E aconteceu que, estando sentados conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-os. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas Jesus desapareceu. Diziam então um ao outro: não se abrasava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho
e nos explicava as Escrituras, levantaram-se à mesma hora e voltaram a Jerusalém. E aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, para nós que cremos na Eucaristia, esse texto dos discípulos de Emaús é um sinal tão visível para nós católicos que vivemos em torno do altar, que vivemos da Santíssima Eucaristia. Para nós, esse texto é um texto que nos abrasa o coração quando estamos na missa, quando estamos participando do Santíssimo Sacramento, o Santo Sacrifício de Jesus Cristo no altar. Abrasa, ou seja, queima o nosso coração quando Jesus se dá na Eucaristia para nós. Mas o texto é tão lindo, tão bonito, que os discípulos de Emaús estavam tão decepcionados. Para eles, eu posso até dizer que o sentimento deles era de fracasso, que o nosso Senhor tinha fracassado porque eles tinham uma esperança de que Jesus fosse restaurar Israel, fosse libertar da opressão que o povo vivia nas mãos dos políticos daquele tempo, né? Posso dizer que não estamos em tempos diferentes, uma vez que a pedagogia de muitos dos nossos políticos continua a mesma coisa, mas isso é só um adentro, não quero entrar nessa esfera, embora sejamos nós homens e mulheres que vivem nessa sociedade política. Mas o mais importante dizer é que eles estavam, como que, repito, decepcionados, porque eles colocaram toda a esperança no Senhor Jesus. E aí ele vai dizer para aquele que estava com eles, ou seja, com Jesus, o qual eles não reconheceram. E aqui está um ponto muito interessante. Muitas vezes nós não reconhecemos a ação de Deus na nossa vida. Eu não estou dizendo a presença de Deus na vida do irmão que se aproxima de nós. Não estou dizendo isso, não. É um fato também isso. Mas eu quero entrar em outra esfera. Muitas vezes, eu e você nos sentimos tão abandonados, tão sozinhos, tão descrentes, por que não dizer, de tantas situações em que vivemos. Mas esse texto de hoje quer nos fortalecer e dizer que Jesus está conosco e que nós não percebemos a sua presença no meio de nós, porque os nossos olhos muitas vezes estão como os olhos dos discípulos de Emaús, fechados, porque eles focaram numa esperança e que talvez não fosse a mesma a expectativa de Jesus, não foi para isso que Jesus veio, mas eles estavam numa esperança de uma libertação, e o nosso Senhor fez um projeto diferente, né? Deus Pai fez um projeto diferente, que uma libertação que se daria e que se deu de uma outra forma, e eles estavam, como repito, já repeti, vou repetir mais uma vez, decepcionados porque não foi do jeito que eles imaginasse que fosse. Interessante que Judas também estava no mesmo pique dos discípulos de Emaús. Estava com uma esperança que Jesus fosse revolucionário, talvez seja essa palavra, e no entanto não foi bem assim que o nosso Senhor quis restaurar as nossas vidas. E Judas, mais uma vez, vendeu Jesus, porque talvez
no coração de Judas, provocar Jesus seria tirar de Jesus uma raiva, uma força que pudesse dominar e que pudesse fazer com que aquilo que Jesus dizia de libertação acontecesse através da visão dos discípulos de Emaús e através do discípulo Judas. Bom, enfim, é mais um adendo que eu estou dando, mas eu quero trazer também essa cegueira que muitas vezes nós estamos imbuídos, né? Uma cegueira, e mais uma vez vem aquela tristeza, aquela depressão, bate aquela depressão de tantas coisas que nós já passamos, que já vivemos, tantas decepções que sofremos e que muitas vezes tira a nossa alegria de servir, tira a nossa alegria de estar até mesmo na presença de Deus, mas nós não podemos nos debruçar porque Deus está conosco, como vai nos mostrar aqui essa passagem do discípulo de Emaús, e que depois que Jesus partiu o pão, deu a eles e desapareceu. Não, desapareceu da vista deles para aparecer na fração do pão, na Eucaristia, que é um mistério formidável, bonito, que tanto nos alimenta diariamente, aqueles que podem, dominicalmente. Jesus está sempre nos alimentando para que nós possamos perceber a sua presença real na Santíssima Eucaristia. Louve a Deus, domingo, louve a Deus. Quando você vai à missa, você tem a graça de participar todos os dias. Louve o Senhor Deus, glorifique o nome de Deus, porque Ele está conosco, continua conosco na Eucaristia, continua ressuscitado no meio de nós, nessa presença da Eucaristia. Que nós possamos nos alegrar com essa presença do Senhor, que nós possamos realmente nos fortalecer com essa presença e dizer, não abrasava, não esquentava, não queimava o nosso coração, quando ouvimos as palavras do Padre: isto é meu corpo, isto é meu sangue, é o meu corpo, é o meu sangue, que é dado por vós. É Jesus que está no meio de nós, é Jesus que se dá para nós. Então que eu e você possamos nos alegrar, acalentar o nosso coração, nos animar cada vez mais, para que essa realidade real da presença de Jesus nos fortaleça e que sintamos que Ele está conosco, ainda que não entendemos tudo aquilo que possamos estarmos passando, possamos estarmos vivendo, possamos crer que Jesus está conosco, que Ele é a solução para as nossas vidas, que Ele é a solução diante de tantas situações em que vivemos. Possamos abraçar a nossa fé, possamos ir à Santa Missa, possamos ir ao encontro de Jesus na Eucaristia e permanecer e dizer essa palavra tão bonita desse texto de hoje: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Nossa Senhora, Rainha do Clero, nos ajude a ter a nossa casa para cuidarmos dos sacerdotes, nos ajude. Ó Santíssima Mãe, cuida do Instituto Rainha do Clero, nos mande vocações, nos mande sérias, bonitas vocações, nos conceda a graça de ter um lugar, uma casa, um sítio, enfim, o que for para cuidarmos de sacerdotes. São José, esposo de Maria, nos fortaleça na fidelidade à Santíssima Presença de Jesus, do seu Filho amado, na Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.